Bom dia! Glória a Deus por mais um dia. Vocês estão comigo aqui no Instagram. Vamos ver se hoje a gente consegue também transmitir pelo YouTube. Em nome de Jesus. Vamos conectar aqui. Vamos ver se hoje sai som, né, gente? Vamos ver. Peraí. Calma aí. Tá conectando. Tá lento, gente, mas vamos lá, não vamos? Nós vamos conseguir. Em nome de Jesus. Shalom, Maíra, bom dia. Tô tentando conectar aqui no YouTube. Letícia, bom dia. Shalom, Deus abençoe. Vamos ver aqui se vai abrir aqui. Tá lento, gente, a minha internet. Só Deus. Cada dia uma coisinha, mas nada vai atrapalhar não. Em nome de Jesus, vamos que vamos. Bom dia, shalom. A paz, meu amor. Deixa eu anotar aqui. Hoje nós vamos começar vamos fazer a nossa leitura de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Isso. O YouTube não quer começar. Vamos orar para a gente poder ver se vai dar esse intervalo ali para iniciar. Ou se a gente vai continuar hoje também somente pelo Instagram. Oh, Deus. Tá escuro ainda a telinha aqui. Tá ligado a câmera. Última tentativa aqui, rapidinho. Ai, Senhor, ajuda-nos, Pai. Anderson, bom dia, shalom. Olha, deu agora, hein? Acho que agora vai. Em nome de Jesus. Aí, entrou, acho que entrou, gente. Quem tiver acesso aí no YouTube, quiser estar acompanhando ali, por lá, né? Ver se tá com som, ver se o microfone tá ligado. Me fala. Ontem não conseguimos fazer, né? Mas antes de ontem não estava aparecendo o som no YouTube. Eu acho que hoje vai, em nome de Jesus. Ai, que bom, Maíra. Eu acho bem que eu descobri o que é. Vamos lá, deixa eu anotar aqui. Gênesis 11. Fixar. Aí. Bora então. Vamos orar? Pai, obrigada, Deus, por esse momento que estamos na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Oh, Deus, obrigada porque se renova sobre nós mais um dia de vida, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Obrigada, Pai, por essa chance. Obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu sustento. Obrigada, Deus, por ser real e vivo em nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa em nós. Obrigada, Pai, obrigada pelo Teu agir em todo o tempo.
Obrigada, Deus, porque iniciamos mais um dia contigo, e que o Senhor nos conduza, nos direcione, que possamos ser instrumentos em tuas mãos, conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, fala conosco através da tua palavra. Hoje vamos ler mais um capítulo e que possamos absorver tudo aquilo que o Espírito Santo deseja que tenhamos conhecimento e entendimento. Espírito Santo de Deus, tem liberdade para agir em nós e através de nós. Fala conosco e que possamos estar mesmo sensíveis ao teu agir, da mesma forma que cada um que está aqui possa também estar sensível ao teu agir, sensível à tua presença, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já fez. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Amém e amém. Amém? Agora saiu o som do meu... Saiu o som do meu áudio aqui para nós, né? Ah, eu acho que ele tava... Ó, voltou a tocar e não tá aparecendo aqui. Vamos ver. Aqui. Aí. Agora voltou a música, né? Oh, Pai. Vamos lá, então. Hoje vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 11. Cirleia, Deus te abençoe, bom dia. Gênesis, capítulo 11. Pega aí seu marca-texto, sua caneta. Agora sim. Então vamos lá, né, Maíra? Em nome de Jesus. Compartilhar com vocês que agora nós temos o nosso grupo no WhatsApp. Oh, glória a Deus. Logo mais após esse vídeo, eu vou deixar salvo na descrição dele e também no link lá da página principal do nosso YouTube. E aqui também no link do meu perfil do Instagram. Caso você tenha desejo de entrar no grupo do WhatsApp para quando tivermos informações, caso o Senhor prepare um momento para a gente se encontrar também pessoalmente. Enfim, por ali a gente vai ter informações. Às vezes acontece alguns imprevistos e não conseguir transmitir. Vocês vão ficar sabendo por lá também. Como qualquer outra informação importante, nós vamos poder divulgar ali no Instagram e quem faz parte do devocional vai ter acesso, ok? Vamos começar? Gênesis capítulo 11, versículo 1, diz assim para nós. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Shalom, Helenildo, a paz, bom dia. Versículo 3. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez
de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. Olha que interessante. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que uns não entendam o que os outros estão dizendo, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Marquei a parte aqui interessante também. Versículo 10. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu tá. Tava achando porque você não tinha falado dos filhos de Sem, mas no 10 falou. Então vamos continuar. Versículo 10 do capítulo 11. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu o seu filho Éber. Eu acho que é a primeira descendência que começa a ter filhos mais novos, né, gente? Eu não tinha observado isso nas outras. Até então eram depois dos 100, depois, né? Tanto que 100 também, o primeiro filho ele tinha 100 anos. Agora aqui, com 30, começou a ser pai. Vamos lá. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Até então, Peleg o que viveu menos. Não lembro também de outro ter morrido com menos de 300. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu o seu filho Serugue. Depois disso, Reu viveu mais
207 anos. Olha, agora já é réu com menos tempo do que Peleg. E foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. O tempo de vida foi diminuindo, né, gente? Minha internet tá ruim, gente. Oh, Deus. E no YouTube já tá com alerta aqui. A conexão já deve ter interrompido. Vamos continuar aqui pelo Instagram, então. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. O tempo de vida foi diminuindo através da descendência de Sem, né? Começou ali na descendência de Sem. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. Olha, vem Abrão aí. Olha, gente, está vindo da descendência de Sem, mesmo como nós tínhamos visto. Primeiro nome mais conhecido aqui da genealogia, né? Nós conhecemos de Abrão. Então, vamos lá. Os descendentes de Tera, ou Terá, né, gente? Mas não tem acento no A aqui. São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando o seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Tera, Abrão e Sem. Versículo 29. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Arã. Opa! Será que não tinha outro Arã, não, né? Então, Naor casou com a filha do sobrinho. Filha do irmão, é isso aí. É uma confusãozinha aqui, né? Uma confusãozinha na mente, igual a Gleice comenta. Abraão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Tera saiu de Ur, na Babilônia, para ir até Canaã, levou junto Abrão, o seu Abrão. Então, Tera levou o filho Abrão, levou o neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã, ou seja, Arã, que era filho, também tinha o nome de um lugar. E Tera, morreu em Arã com a idade de 205 anos.
Capítulo 12 eu vou deixar, gente, porque já vai entrar em outra história. E vamos ver o que nós temos de comentário do capítulo 11. Aprendi aquele dia ali que é bom a gente deixar, vamos ler um por um aqui, porque mesmo sendo genealogia, descendência, a gente está aprendendo muita coisa, né? No livro de Gênesis. Então vamos lá. Pai, obrigada pela leitura desse capítulo. Obrigada porque temos aprendido com cada versículo como tem sido grande o ensinamento no livro de Gênesis. Não que até então nos outros não eram assim. Temos aprendido constantemente nesse momento que o Senhor preparou para nós. Mas eu tenho sentido de forma especial como temos absorvido cada ensinamento para nós. Que possamos, Deus, trazer para o nosso viver, que nunca se apague de nossa memória, de nossa mente e que fixe em nossos corações. Como já dito, não queremos ler por ler, mas absorver cada ensinamento que o Senhor tem para nós através da leitura da Tua Palavra. Oh Deus, obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse tempo, obrigada por esse privilégio, Senhor, de termos acesso à Tua Palavra. Deus, que ela realmente fixe em nós, que possamos aprender e praticar todo o ensinamento deixado para nós. É esse o nosso desejo, é o nosso querer, Pai. Obrigada, Pai. Amém e amém. Vamos ver como é que tá a conexão aqui do YouTube. Tá lento. Tomara que dê para continuar aqui. Quem tá comigo aqui no YouTube, tá gravando, gente? Estão me ouvindo? Tá indo direitinho? Tem a mensagem da conexão instável. Aí tá aqui, aguarde enquanto tentamos reconectar. Oh, Pai. Mas vamos lá, vou tentar, depois eu vejo, qualquer coisa a gente salva aí no YouTube a transmissão aqui do Instagram. Então vamos lá. Gênesis capítulo 11, vimos aqui sobre a Torre de Babel. Vocês tinham conhecimento então? É bom pra cá, até achei que era minha internet também que não tá boa. Tá vendo? Oh, Deus, mas vamos lá, né, Maíra? Não vamos deixar de transmitir, não. Nós vamos conseguir depois salvar isso lá. Eu vou passar pra lá. Então, vamos lá. Nessa leitura do capítulo 11, vocês tinham conhecimento que era sobre a Torre de Babel e o que aconteceu com essa torre, né? O objetivo do homem ali, então, era ser grande, conhecido em todo canto, notório, famoso. Ou seja, começou a subir para a cabeça o pensamento de grandeza, de poder. E quando Deus percebeu isso, que eram muitos falando a mesma língua, compartilhando da mesma ideia, isso poderia ter uma proporção muito maior. E antes que qualquer outra coisa acontecesse, o Senhor teve a ideia, já com certeza, gente, isso já estava nos planos, nos pensamentos de Deus, porque como nós falamos, nada foge do seu controle, nada está além dos seus pensamentos, dos teus planos, tudo Ele sabe. Amém? Então o Senhor fez a divisão das línguas. Nós vimos até então no capítulo 9 e 10 a origem das nações. E agora nós estamos vendo aqui que através da construção dessa torre e a proporção que poderia tomar, o Senhor, a fim de diminuir isso,
faz a divisão das línguas, a divisão dos idiomas. E cada povo que se entendia se juntaram e ficaram em suas terras. E assim houve-se então a distribuição dos idiomas. Interessante demais, né, gente? Nosso Deus tem a soberania sobre tudo e Ele fez tudo. As nações, os idiomas. Ah, Deus maravilhoso. Até os idiomas, gente, nada foi pelo homem. O idioma. Glória a Jesus. Glória a Deus por isso. E vamos ver aqui então no nosso livro, na nossa Bíblia de estudos, o que nós temos de comentário. Primeiro versículo, o comentário está assim: antes do dilúvio e imediatamente depois do dilúvio, havia um só idioma na face da terra. Embora não temos forma de saber concretamente, provavelmente essa língua era o hebraico. No versículo 2, não se refere a todas as pessoas, que no caso está escrito assim: e aconteceu que quando partiram do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Não se refere a todas as pessoas, mas sim que um grande grupo se dirigiu nessa direção, mas que provável dirigido por Nirode. A frase do Oriente deveria traduzir-se no Oriente. Nirode, nós vimos nos capítulos anteriores, através dos comentários, que foi quem deu a origem à cidade de Babel e de Nínive, certo? Este príncipe Nirode e sua cidade Babilônia e a planície em que se erigiu Sinar, todos reclamam atenção. Representam os esforços de Satanás, que utiliza o homem como seu agente para opor-se e destruir os planos de Deus. Deus tem seu príncipe e sua cidade, e Satanás também tem o seu. E estes príncipes com suas cidades que se opõem, ocupam a maioria das páginas da Bíblia. O término das páginas do livro revelam o triunfo do Emanuel e Jerusalém sobre o Anticristo e Babilônia. Uau, que comentário forte e importante. No início da Bíblia, primeiro livro, temos uma revelação, mesmo que através de um comentário, sobre todo o contexto da Bíblia e falando sobre o último livro registrado aqui para nós, que é Apocalipse. Ainda chegaremos lá, né? E me faz lembrar, por esse comentário, de um vídeo que uma vez a Maíra comentou e compartilhou, da pessoa falando a Bíblia poderia ter sido menor, menos extensa, mas tudo isso que nós temos aqui de informação é devido à misericórdia do Senhor, porque a cada erro do homem registrado aqui, o Senhor renovava a misericórdia, tinha um plano que se estendia a nós para nos salvar e resgatar. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor que se renovava sobre nós, teríamos apenas uma informação de um povo
de um pecado, de uma condenação. Enfim, mas graças ao nosso Deus, nós temos um relato e a história que se refere a nós, de um povo, de seus erros, de seus pecados, de sua permanência em erros, buscas, alguns se destacando por ser íntimos de Deus, buscando a face de Deus, muitos outros mostrando as intenções más. Mas vemos um Deus amoroso, misericordioso, que não deixa nada fugir do controle, que prepara para nós o plano perfeito. O plano perfeito. Jesus é o plano perfeito. Passe o tempo que passar, o século que passar, nada se opõe a esse plano. Nada se opõe a Jesus. E se fazendo sacrifício na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, nos resgata das mãos do diabo, nos dá uma nova e definitiva chance. Que amor é esse, gente? Em toda a leitura da palavra que até então temos feito, temos visto o quanto o Senhor busca nos aproximar dele e exterminar e acabar com o mal que tenta nos rodear. E cada situação aonde vidas foram mortas, igual nós vemos pelo dilúvio que aconteceu ali com o povo na época de Noé, foi escolha deles, porque eles tiveram muito tempo para decidir e acreditar no que Noé dizia, mas escolheram não acreditar. E o Senhor salvou Noé e a sua família por escolha. E depois disso, vindo de Noé, uma família que o Senhor preparou, separou, ainda assim, a intenção no coração do homem começa de novo, de um filho, de uma descendência ali. O inimigo a plantar situações, discórdias, sentimentos, e novamente a proporção se alastra e o Senhor vê a possibilidade de multiplicar os idiomas, diminui a concentração numa cidade, o povo se espalha. E o Senhor continua em todo um processo, resgatando o seu povo, resgatando e aproximando aqueles que desejam agradá-lo. A Maíra comentou, olha, eu acho que já teve uma pregação sobre isso. O povo em unidade é capaz de tudo. A união das pessoas os fortalecem e são capazes de qualquer coisa. Exatamente, também lembro dessa palavra ministrada pelo apóstolo, né? Continuando então, gente, isso só foi o comentário do versículo 2, hein? No versículo 3 diz assim: ao ter em conta os materiais com os quais foram utilizar, eles definitivamente
não tinham nem sequer um plano em mente que esta cidade e torre fossem temporárias. No versículo 4, provavelmente significa o culto do zodíaco, quer dizer, os corpos planetários. Isso está dizendo no versículo 4 que está assim: e eles disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue até o céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles disseram: destaca o mal inegável do coração humano. Não tinham em conta o que Deus queria. Nesse versículo, encontramos-nos com o foco de todas as rebeliões contra Deus, naquele tempo ou agora. De fato, foi a mesma primeira rebelião organizada contra Deus. O Senhor havia dito a Noé e a seus filhos a serem fecundos, multiplicarem-se para encher a terra. Isso no capítulo 9, versículo 1. E agora os seguidores de Nimrod estão fazendo justamente o contrário, não querendo se espalhar. O Senhor quis que a humanidade se espalhasse na terra, mas estes rebeldes estavam decididos a desafiar o que Deus desejava. Uau! Que forte, né? No versículo 5, aqui está assim como comentário: regem os homens, mas Deus domina. Aleluia! O versículo 5 está assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos dos homens. Os homens regem, mas Deus domina. No versículo 6, no versículo 6 diz assim: e disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos estes têm uma mesma língua, entre parênteses, que na realidade é a vontade de Deus. E isto é o que começam a fazer, entre parênteses, a rebelar-se contra Deus. E agora, nada lhes impedirá de alcançar o que pensarem fazer. Olha, gente, como a Maíra falou e o apóstolo trouxe para nós na palavra, a união do povo, a unidade faz com que coisas se realizem, faz com que objetivos possam ser alcançados com mais rapidez, mas que a gente possa usar isso de acordo com a vontade do Pai, buscando estar debaixo da orientação do Senhor, estando dentro do propósito dele para nós. Amém? Não é isso que nós temos aprendido? A alinhar os nossos planos, os nossos sonhos com a vontade de Deus para nós? Entre parênteses, em outras palavras, sua rebelião só se intensificaria, porque a intenção do homem já começou ao contrário do que era a vontade de Deus para o povo. Deus queria que se espalhasse. E a construção dessa torre, esta cidade, Babilônia, foi com a intenção de se juntarem, se agruparem e ficarem ali, indo contra o desejo do Senhor. E se isso já estava, o inimigo já estava usando disso como estratégia para opor-se a Deus, e o homem era um instrumento.
usado por Ele. Até hoje, né, gente? Nós precisamos vigiar e estar atentos aos nossos pensamentos, atitudes, para buscarmos estar no centro da vontade de Deus e não o contrário a isso. Versículo 7. O pronome nós, com respeito ao Senhor, declara a Trindade. Há um só Deus, mas manifestado em 3 pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ao menos uma centena ou mais de idiomas foram introduzidos aqui, o que tornou impossível a estes rebeldes operar em conjunto com qualquer tipo de coesão. E no versículo 7 começa assim: agora, pois, desçamos e confundamos ali a língua. Uau, gente, nessa hora o Senhor Deus agiu. Um Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma, quando façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nessa parte agora, desçamos e façamos a divisão dos idiomas. Uau, no meu versículo, na minha versão tá: vamos descer. Meu Deus, detalhes, gente, tão importante. Vamos. A Trindade. Preciso marcar isso aqui, gente. Se você achar importante ter essa informação, fique à vontade aí também para anotar. Eu preciso anotar aqui. Nós. Trindade. Trindade Santa. Aleluia. Glória a Deus. Caiu meus documentos. O Instagram, o YouTube fechou mesmo. Estamos apenas aqui no Instagram, mas vamos lá. Versículo 8. Os que falaram o mesmo idioma se uniram e foram para outro lugar. Há algumas evidências de que terminaram a torre, mas não a cidade. Olha. No versículo 9. Por isso foi chamado o nome de Babel, significa confusão. Babel é também o nome hebreu de Babilônia. A Torre de Babel e a cidade mesma, no demais, tiveram sua origem na hostilidade deliberada, determinada, entusiasta, e lhe exaltem ao propósito divino, que devem pulverizar-se sobre a face de toda a terra. E aqui radica a essência de toda rebelião. Qualquer pensamento, conselho ou palavra que deriva sua inspiração, embora somente seja em um grau infinitesimal. Uau, eu não sabia desse termo. Um grau infinitesimal do antagonismo. A mente de Deus é pecado. De novo, qualquer pensamento, conselho ou palavra que deriva sua inspiração, embora somente seja em um grau infinitesimal do antagonismo à mente de Deus, é pecado. O que é grau infinitesimal? Eu entendo do infinito sem fim, mas não entendi essa
colocação. Deixa eu ler, gente. Peraí. Grau infinitesimal. Significado. O que é o conceito de infinitesimal? Na matemática é definido como uma quantidade que está mais perto de zero do que qualquer número real, mas diferente de zero. Gente, infinitesimais não pertencem aos números reais, mas eles existem em outros sistemas de números, como os números hiperreais e os números surreais. Vocês tinham noção disso? Gente, eu não sabia desta questão de números que não são reais. Uau! Embora somente seja em um grau infinitesimal, ou seja, em um grau menor, em um grau baixo, do antagonismo, antagônico. Ah, na internet, por favor, deixa eu estudar direitinho aqui com o meu pessoal. Não tô conseguindo pesquisar agora o meu computador não quer. Tá muito lento, gente. Não sei se tem alguma coisa aqui nele. Antagonismo. Forte oposição de ideias, sistemas ou grupos sociais. Incompatibilidade, rivalidade. Então, qualquer pensamento, conselho ou palavra que deriva sua inspiração, embora somente seja em um grau pequeno, em um grau baixo, da oposição à mente de Deus, olha, tudo aquilo que for pensado, inspirado, aconselhado, mesmo que pouco, mesmo que em grau pequeno, abaixo do que o zero, gente, sendo contra a mente de Deus, a vontade de Deus, oposto à ideia de Deus, incompatível à ideia de Deus, é pecado. Isso. E como se relatou no versículo 5, os homens regem. Os homens coordenam ali. Mas é Deus quem domina. Nada foge do controle do Senhor. Nada está acima do seu poder. Tudo abaixo. Ele domina tudo. E eu amo saber disso. Glória a Deus por isso, porque é Ele que eu sirvo, Ele que é o meu Deus. É Ele que eu adoro, é nele que eu confio, é Ele que está comigo. Então é ótimo saber que Ele domina tudo. Aleluia. Aleluia. Denise colocou assim para nós, que forte. A intenção de subir aos céus não era uma busca por Deus, mas uma tentativa de crescer e construir segurança longe da vontade de Deus. Foi uma união mal direcionada. Um empenho e disposição não para glorificar a Deus, mas para satisfazer o ego. Triste exemplo deixado para nós. Exatamente isso. E o desejo de crescer, de subir, de ser conhecido,
até mesmo provocar a adoração, né? Era diferente, igual a Denise falou, queriam subir aos céus, mas não era para ver a Deus. Não era para chegar a Deus, não era em busca de Deus. Se essa fosse a intenção, não teriam sido impedidos, o Senhor não entraria talvez nesse, né? Ele tem tudo sob controle, ele sabe o que poderia chegar, onde poderia chegar, né? Mas a intenção não era essa. Se a intenção não é de adorar ao Senhor, buscá-lo, desejá-lo, para adorá-lo em nossas ações, em nossas atitudes, já é pecado aqui. E aí mostra para nós que a direção, a intenção, na verdade, errada, tem um dedinho do inimigo ali, né, gente? Misericórdia. Triste exemplo deixado para nós, né, Nise? E encerrando, né? Hoje já são 7:02, meu Deus, como eu tenho falado nesses comentários aqui, Jesus. Como o Senhor tem dado para nós, né, insights na leitura de Gênesis. Versículo 26 tem assim um comentário: as gerações começam de novo com Sem, porque através de sua linhagem o Filho de Deus nasceria no mundo. Entretanto, detém-se aqui com Abraão, e por uma razão específica. Foi a este homem que deu o Senhor o significado da justificação pela fé. Nossa, que importante saber isso. Ao falar da geração e da descendência de Sem, detém-se aqui a informação com o nome de Abraão e por uma razão específica. Por que isso está assim nas Escrituras? Por que temos acesso a isso dessa forma? Foi a este homem que deu o Senhor o significado da justificação pela fé. Quanto ao fator espiritual, isso foi um grande passo adiante. É isso. Que lindo saber isso, né, gente? E quando vem falando aqui, a partir do versículo 27, os descendentes de Terá. Olha, nessa versão aqui, já tem acento o nome. Aí aqui tá como Terá, tá bom? Na versão Nova Linguagem, na tradução de hoje, NLTH, que é a versão da minha Bíblia, não tem acento, por isso que eu li Tera. Na versão da Bíblia de Estudo, do Expositor, tem acento e está Terá. Terá foi pai de Abraão, ali, né? Gerou Abraão, que no caso ainda era Abrão, Naor e Arã. No versículo 30 acaba assim para nós, diz assim o comentário. Abraão agora aparece e resultará ser um dos maiores varões de Deus que jamais tenha vivido. Ainda quando Sara era estéril, o Senhor, anos mais tarde, inclusive quando ela tinha 90 anos de idade, resolveria esse problema. De fato, dos lombos de Abraão e do ventre de Sara viria o povo judeu, levantado com o propósito explícito de dar ao mundo a palavra de Deus e, além disso, servir como o ventre do Messias.
E o último comentário do versículo 32 diz assim: com toda a família que saiu de Ur dos caldeus e que viajou para Canaã, sabemos que a estas alturas Abraão já tinha experiente e grande revelação de Deus. Como esta revelação lhe alcançou, não nos é dito. Toda a família vai com Abraão, o que parece não ter sido a vontade de Deus. No versículo 32 diz assim: e foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Com toda a família que saiu de Ur dos caldeus e que viajou para Canaã, sabemos que a estas alturas Abraão já tinha experiente e grande revelação de Deus. Como esta revelação lhe alcançou, não nos é dito. Toda a família vai com Abraão, o que parece não ter sido a vontade de Deus. E aí no capítulo 12, que nós leremos na sexta-feira, amanhã é feriado, a maioria das pessoas que estão comigo aqui no devocional gravado, no devocional ao vivo, são pessoas que estão indo para o serviço, horário de trabalho. Então, por isso que nós escolhemos esse horário, para que seja realmente o primeiro momento do dia. E aí eu acho o horário perfeito para a gente poder fazer ao vivo. Agora, no dia de feriado, cada um tem o seu horário de levantar, porque o feriado acaba sendo um dia de descanso para quem nos outros dias acorda exatamente o mesmo horário, cansado ou não, tem que estar de pé. No dia de feriado, as pessoas podem descansar o corpo um pouco mais de tempo, e aí assim que acordar, cada um no seu horário faz o seu devocional. Então, por isso que nós não nos reunimos aqui ao vivo nos feriados e nos finais de semana, entendeu? Mas amanhã não estaremos juntos aqui, mas que você possa ter o seu momento com o Senhor. E na sexta-feira, junto comigo, nós vamos dar continuidade no capítulo 12. Gente, cada capítulo tem versículos com comentários enormes. Por isso que temos demorado na compreensão do capítulo. Eu espero que as pessoas que estão acompanhando tenham esse entendimento e compreensão, para que a gente possa deixar realmente aqui gravado o que o Senhor tem trazido para nós, para o nosso aprendizado e para o nosso viver, colocando em prática, né? Então, o que for preciso falar, estudar, aprender, nós vamos fazer. Não quero apenas ler e passar sem entender o que aquele capítulo me trouxe de entendimento, de aprendizagem. Não é esse o objetivo. Por isso que nós deixamos salvos. As pessoas que às vezes estão aqui no ao vivo não conseguem permanecer porque se estendeu o tempo disponível, depois vai ter acesso gravado. Mas eu preciso concluir o que o que é para nosso alimento e aprendizado, ok? E assim nós encerramos hoje o capítulo 11 de Gênesis. E eu espero muito que o Senhor continue falando aos nossos corações o que Ele deseja que a gente possa absorver e aprender com isso que foi deixado para nós, registrado na palavra do Senhor e que todos temos acesso. Todos têm acesso. Nós estamos sendo privilegiados porque temos a oportunidade de entender e aprender o que está aqui disposto para nós.
Que o Senhor abençoe seu dia, a sua família, a sua quarta-feira. Hoje é dia de culto em nossa igreja. Se você tem a possibilidade de estar presencialmente, esteja às 19 horas ali no Projeto Vida em Volta Redonda, na Beira Rio. Também em outras cidades, estados, temos a oportunidade de ter a nossa família em vários cantinhos e que o Senhor nos dê condições, né, de continuar crescendo e avançando em lugares, para que também outros possam experimentar do que nós experimentamos em nossa casa aqui em Volta Redonda. Caso você não consiga estar presencialmente, nós também temos acesso pelo YouTube, através do canal da nossa igreja, Projeto Vida. E é transmitido com a nossa igreja online. Você também possa ter essa oportunidade de estar conosco hoje, logo mais à noite, amém? Deus te abençoe, um ótimo feriado amanhã, que o Senhor renove suas forças com o seu descanso. E na sexta-feira estaremos aqui juntos para lermos o capítulo 12, em nome de Jesus. Deus abençoe, até sexta-feira, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus e um ótimo dia para todos.